Temos a primeira dupla líder do BBB 25. Temos dupla que ganhou uma prova boa e uma dupla boa pro início de jogo, Pro início não é? de jogo. Aliás, era uma dupla que tava aí podendo ir pro paredão. Sim. Porque algumas pessoas, João Gabriel e João Pedro, Sim. falavam muito em votar. Tava ali na roda de conversa de Marcelo, de Edilberto. Às vezes o nome era citado. Sim. E a gente tá falando da Aline e do Vinícius, que venceram essa primeira prova do líder com a missão não só de ganhar a liderança, mas de ter que indicar uma outra dupla na mesma hora. Sim. Eles não sabiam disso. Não teve massagem. Exatamente. Vamos comentar sobre tudo isso, sobre tudo o que aconteceu durante essa prova, algumas coisas que aconteceram durante o dia. Então você já deixa seu like, seu comentário. É um prazer te receber aqui. Meu nome é Felipe. E eu sou o Kaique. Esse é o canal Vale a Pena 2.0. A gente tá fazendo a cobertura completa do BBB 25. Com e vai vários ter vídeos um por prazer dia. ter você aqui. Sim. E lives de vez em quando também. E live de vez em quando também, né? Pra gente se divertir junto. Vambora, então, falar sobre essa prova do líder, que foi uma prova que exigia uma habilidade, mas na primeira fase uma sorte. Sim, ai gente, eu amei tanto essa prova, cara. Você gostou? Eu ri o tanto que eu ri aqui, cara. Você ria muito, mas eu falo assim, você gostou da prova em si? Eu não sei se foi da estrutura da prova em si ou se Aham. foi tanto que eu ri, cara. Porque assim, Gente. a prova tava. Fala, vai contando e que eu vou falando. Tiveram alguns errinhos durante a prova. Isso, ai, que aí olha. deixavam assim, oi? Sabe umas coisas assim de ajuste que geralmente acontece no início do BBB, né? Sim. A prova era a seguinte, uma das pessoas da dupla ficava aí dentro desse, como se fosse uma gaiola, né? Um alçapão, Sim. não sei como diz isso, assim, Me lembrou fechado muito ali coisa de dentro. astronauta. Ah, ou é? então do Monstros S.A. As cabines. Mas assim. sabe o que eu senti? Uma vibe meio power couple. Verdade! Só que eu acho que isso. Aí na hora que eu pensei nisso, deve ser por causa das Verdade. duplas também. As provas talvez tenham essa dinâmica, né? E essa coisa de metalizada, assim, ó, parece que tá dentro de uma cabine, verdade. E aí as duplas ficavam, uma parte das pessoas, né? Uma das pessoas ficava lá dentro dessas cabines e a outra pessoa ia ter que escolher nessa primeira fase algum dos botões ali pra acionar. Ia ter que desplugar algum dos fios e se ela escolhesse um desses fios que estavam aparecendo pra gente na tela, ela então explodiu uma bomba pra essa pessoa lá dentro. É quase uma lógica do campo minado, assim, mais ou menos. Exatamente. Né? Só que o Marcelo, ele foi o primeiro a tirar e ele foi ele falou a letra. Antes dele tirar a letra, explodiu. Explodiu na pessoa que tava lá dentro. Aí todo mundo se entendeu, Tadeu, espera, deixa eu ver o que tá acontecendo. Nem o Tadeu tava entendendo. Até entender. E a menina, coitada, não tava nem preparada. Eu acho que ela tava assim Sim. até... Porque eles estavam de óculos, né? Sim. Quem tava lá dentro tinha que manter a boca fechada. Porque vinha um estouro quando a pessoa tirava. Se ela tirasse a bomba, olha ali, deixava a pessoa toda suja. E era um estouro que não é brincadeira. Olha tá? pra você ver essa imagem. Era um estouro que, tipo assim... Já vi vídeo aí do pessoal fazendo meme do penteado da Joselma voando. Porque era muito forte o vento, Muito assim. forte. A primeira menina que foi a Arleane tomou-lhe um susto. Sim, e a gente tomou porque não tava esperando. A Graciane, na hora que foi na cara da Graciane com tudo, ela fez assim... Saiu do nariz dela aquele tanto. O Edilberto fez o que eu faria. Ele assustou também. De tão forte o barulho que era, sabe? Então essa era a primeira fase. Aí depois tinha uma segunda fase que também era da escolha, que era igualzinha à primeira. E aí as duas duplas que sobrassem, né, que conseguissem então não explodir essas bombas, passavam pra fase final. E as duplas que passaram foram Camila e Tamires, Aline e Vinícius. Nesse momento eu já tava satisfeito. Já falei assim, boas duplas. São boas duplas. Apesar de que vocês duplas. sabem que a minha torcida era por Diego Hipólito e Daniela Hipólito, que foram eliminados logo na primeira rodada. Vocês também sabem que minha torcida era pra Diogo e Vilma. Mentira! Mas não veio aí. Mentira! Não veio mentira. E aí, então, a fase final, a maneira era uma parte da dupla... Uma parte não, uma parte da dupla. Uma parte da dupla, Uma pessoa metade. da dupla ia ter que montar um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça montado, ia formar uma numeração. Que ela tinha que pegar esse número, colocar ali no código do cadeado. Pra então pegar um molho de 12 chaves, passar pra dupla tentar abrir. E aí a dupla que abrisse primeiro era a campeã. Gente, e nessa hora eu já tava passando mal, cara. Passando
passando mal com a Camila. Porque a Camila... Gente, eu falei, como é que pode uma pessoa ser tão lenta? Porque a Camila e a Tamires, né, elas estavam na frente. Só que ela olhava assim, ela colocava e ela olhava. Ela tava fazendo a prova no tempo muito de calma. Jesus. Ela tava muito calma. Era tipo assim, não era uma questão de agilidade, era só uma questão de fazer a coisa com pressa, sabe? Não exigia técnica, grandes performances. Não, gente, era só fazer o negócio rápido. E ela parava, olhava o negócio, não tava entendendo nada. Perdeu a prova por causa de lerdeza. Não, mas aí também tem... Só por causa disso. Não, mas o final da prova era muito sorte, né? Quando você entrega 12 chaves pra alguém, acontece da sorte. Sim. Claro que se ela tivesse pegado um tempo maior muito de distância, ela teria com certeza feito com que a dupla dela, que era a Tamires, tivesse mais chances. Olha, né? eu acho que isso vai dar babado depois, porque a Tamires estava vendo ela fazer a prova. E não é possível que a Tamires não vá falar, irmã. Mas aqui, como é que é? Eu acho que a Camila é muito calma, porque quando ela entrega as chaves pra Tamires, ela fala assim: pode ir com calma, vai com calma. Felipe, mas eu acho que nem a dona Vilma ia fazer a prova daquele jeito, cara. A dona Vilma ficou dentro do... A dona Vilma ficou dentro da cabine, né? Gente, foi a própria parábola da tartaruga e a lebre. Sabe? Você achou que ela foi tão assim devagar? Gente, foi demais, Felipe. Você achou que ela foi muito demais. assim? Quem viu no ao vivo concorda comigo? Coloca aí nos comentários, gente. Olha, eu tava de cara. Então tivemos a dupla vencedora, que foi a Aline e o Vinícius, que foi uma dupla que teve que escolher 3 outras duplas pro VIP. E aí que eu amei, porque o pessoal tava achando, como tinham 3 duplas na xepa, tava todo mundo calculando que o VIP também teria um número muito grande. Até porque tem muitas duplas dentro da casa. E não, foram só 3 duplas que eles tiveram que escolher pro VIP. Sim, ou que pelo menos o VIP e a xepa fossem ser um número divididos igual, no meio, 6, né? Eles escolheram a Camila e a Tamires, que foi quem fez a prova junto com eles ali na etapa final. Escolheram também Joselma e Guilherme, que estavam na xepa, e deram a terceira justificativa de escolher alguém que é do quarto, que estão mais próximos, que foi a Eva e a Renata. Só que aí, assim que eles escolheram, e eles já falando, né, a gente não imaginava que ia ser tão pouca gente, não sei o que vai acontecer. Assim que eles escolheram, o Tadeu falou: agora indiquem uma outra dupla ao paredão. E eles tiveram que escolher uma dupla pro paredão. Mas eles já estavam certos, porque isso é uma das coisas boas deles estarem nessa função agora de líder. Porque eles são bem articulados. Sim. Então eles já conversaram sobre isso e ali na hora não foi um problema escolher quem seria a indicação deles. Né? A Aline falou assim: a gente não vai fazer o louco porque a gente não tá aqui pra sabonetar. Aí o Vinícius disse: eu sei que foi primeira impressão. Desculpa até se eu quis parecer mais do que alguém. Só que Ed e Raíssa imaginavam porque a gente também imaginava, porque a gente também é alvo deles dois. Então é a questão óbvia do jogo que sejam eles dois. Isso por quê? Porque naquela questão do sincerão que teve, o Edilberto falou que... mas a Raíssa, principalmente o Edilberto e a Raíssa falaram que os dois queriam aparecer e tal. Então ele pede desculpa se por um acaso parecia isso, mas eles são alvos. E colocaram pai e filha, Edilberto e Raíssa, no paredão. Sim, e de certa forma, quando chegou na fase final da prova, que tava Camila e Tamires e Vinícius e Aline, a gente já tava desconfiando que Edilberto e Raíssa, por qualquer um das duplas, já estariam no... não sei. Não sei se as duas escolheriam Edilberto e Raíssa, não. A Camila e a Tamires, tenho certeza que escolheriam. Porque elas estão com o ranço da Raíssa. Lembra? É verdade. Elas estão com o ranço da Raíssa, porque a Raíssa falou que elas são VTZeras. A Tamires rendendo isso até hoje. E até conversar, né? Sim. Tem toda aquela questão. Eles iam de qualquer jeito. Então isso aí foi a formação da noite de hoje. Gostou do meu PowerPoint? Tava com saudade do meu PowerPoint? Eu acho muito bonito. Eu passei com o maior carinho pra todo mundo que tá assistindo. Aliás, já deu seu like, dá seu like pro meu PowerPoint. Sim. E se quiser mandar sua mensagem, esse QR Code que tá aqui aparecendo bem no meio, é onde você pode mandar sua mensagem também, que a gente lê, e vai ser um prazer ler sua mensagem. Vamos falar, eu só peguei um negócio aqui, pra poder falar que o Diego passou mal pro QR Code. É porque é espelhado aqui Aqui, ó, QR Code. QR Code. No meio aqui, ó, QR Code. Gente, o Diego Hipólito passou mal após a prova. Ele teve um pico de ansiedade. Sim. Ficou ali, eu não sei, ele provavelmente deve ir pro confessionário, né? Porque quando acontece alguma coisa assim, ele até comentou que ele tem 2 cicatrizes de outras crises que ele já teve, que ele desmaiou. E tudo mais. Então, ele tava ali sendo amparado pela Vitória Estrada.
O que aconteceu hoje? O Tadeu também mostrou como vai funcionar essa semana. E por isso que o Vinícius e a Aline já tiveram que indicar uma dupla pro paredão. A gente que era público já sabia antes mesmo da prova do líder, quando passou essa dinâmica aí da semana. Por quê? Presta atenção que o negócio é confuso aqui. É bastante coisa. Nessa quinta-feira, teve a prova do líder. Os líderes vetam uma dupla na próxima prova do líder. Então, quem for líder vai vetar uma dupla na próxima prova. E os líderes emparedam uma dupla. Então, esse negócio de vetar uma pessoa para a próxima prova era uma coisa que retornou, né? Lembra que tinha disso? Eu não gostava muito disso, não. Mas às vezes tem. Na edição passada acho que teve também. Eu acho que não me lembro. Não me lembro, Você não. faz umas perguntas muito difíceis, cara. Não, mas eu não lembro, não. Eu acho que não teve. Porque, inclusive... Bota minha mão no fogo. Eu lembraria, porque é uma coisa que eu não gosto que aconteça. Do veto? Porque eu lembro que teve um BBB que o mesmo grupo pegava sempre liderança e o outro ficava, não conseguia pegar liderança nunca. Por causa do veto. Porque era barrado o tempo todo. Ah, entendi. Mas isso aí pode mudar também, porque é sobre essa semana, né? Aí nessa sexta-feira vai ter o Na Mira do Líder. Então, gente, é um líder muito poderoso. Muito. Porque além deles indicarem uma dupla pro paredão, como já aconteceu de Edilberto e Raíssa, eles ainda, Aline e Vinícius, amanhã vão ter que colocar três duplas naquela Na Mira do Líder. Sim. Com a pulseira, né? Então eles vão fazer mais uma indicação até o domingo. Vamos aguardando aqui, ó. No sábado tem a prova do anjo, tradicional, né? Tradicional, que geralmente acontece. E aí no domingo, presta atenção como vai ser o paredão. Vai ser um paredão triplo. Eva e Renata, Joselma e Guilherme não podem ser votados, né? A gente já tem uma dupla que vai ser emparedada pelos líderes, que no caso foi Edilberto e Raíssa, pai e filha. A dupla de anjos vai imunizar uma dupla, então o anjo não vai ser auto-imunizado, vai ser de imunizar uma dupla. Os líderes vão emparedar a outra dupla, que eles vão ter colocado na mira do líder, né? Que é a dupla que vai estar com a pulseira. A casa vai votar em uma dupla para emparedar. E essa dupla que foi emparedada pela casa tem um contragolpe para puxar uma outra dupla. E aí vai pra prova bate e volta essas duas duplas da voto da casa e o contragolpe. Né? Olhando assim, tanta dupla emparedada, parece que a casa inteira vai estar no paredão, né? Porque praticamente, como é dupla, vai ser muita gente. E aí vai ter o paredão triplo e na terça-feira, dia 21, uma dupla deixa o jogo. Menino, tem uma dupla emparedada pelo líder e os líderes ainda vão emparedar mais uma dupla. Nossa, é muito bom isso. E aí é o que eu fiquei pensando. Quem será a outra dupla que o líder vai emparedar? Aí é fácil. Sendo líder Aline e Vinícius, a gente faz um comeback. É comeback o nome? A gente faz um comeback aqui, volta no Sincerão e lembra que eles escolheram pra fora do jogo Edilberto e Raíssa, Arleane e Marcelo. Então tem grandes chances da gente ter no paredão essas duas duplas. A Raíssa e o Edilberto já estão no paredão e corre o risco da Arleane e Marcelo ganharem uma pulseira com outras duplas e provavelmente irem pro paredão também. A não ser que até lá alguém apareça na mira deles, né? Ou que eles ganhem o anjo. Porque, por exemplo, se Edilberto e Raíssa pegarem, Edilberto é muito próximo do Marcelo. Sim. Corre chance. É verdade, tem isso. Corre chance. É verdade. Ainda mais que o Marcelo fica o tempo todo... Lembra que a gente contou nos outros vídeos que ele ficava... Edilberto, se você tiver no prestes aí ao paredão, eu vou votar no Diego. Lembra que tinha todo aquele papo? Sim. Então tem essa possibilidade de acontecer. Sim. Aliás, falando aí sobre quem vai ganhar esse jogo, hoje o Tadeu também trouxe a questão da premiação final. Ele falou que o prêmio final do BBB 25 começa em 2,5 milhões de reais. Só que vão acontecer alguns dilemas dentro do jogo. E o primeiro deles é na próxima quarta-feira, em que pode fazer esse prêmio ganhar aumentar. Sim. Né? Sim. Eu não sei se vai aumentar ou se diminui, né? Porque ele disse assim, o prêmio começa com 2,5 milhões e pode aumentar de acordo com a decisão que vai ser tomada pelos jogadores, de acordo com os dilemas. O primeiro dilema vai rolar agora na próxima quarta. Então eu acho que não diminui. Eu acho que só tende a aumentar, porque... Entendeu? Será? Eu acho que sim. Eu não ponho minha mão no fogo, não. Eu ponho minha mão no fogo. Porque eu fico nessa coisa de dilema. E baseado no que eu já vi em outros realities,
Tipo Não. Ilhados com a Sogra agora, que eles Não, mas fizeram não. negócio Mas de. você acha que a Globo ia correr risco de pagar 1,5 milhão? Imagina só ir diminuindo? Não sei, porque tem um negócio lá do modo Stone, né? É. Mas eu tô apegado no negócio do dilema. Porque o dilema vai ser sempre uma coisa tipo: você topa. Por exemplo, o que eu imagino que possa acontecer. Na Principalmente quarta-feira. porque o Tadeu falou que é quarta-feira. É tipo assim: você topa acrescentar 100 mil no prêmio. Em consequência, tirar 2 duplas de assistirem o show? Isso, e se a pessoa não topar, ela não aumenta o prêmio. Ah, não aumenta. Entendeu? É Eu não acho que tira nada do prêmio, Sim. porque ele falou só a palavra aumentar. Sim, eu Mas acho que essa é uma dilemas boa. vão ser assim. Esse é um bom dilema, né? Sim. Que é tipo tirar alguma diversão de alguém. Uhum. Ou então, assim, você tira 3 duplas, você bota todo mundo na xepa pra aumentar por 50 mil. Isso. Algumas coisas Você assim. topa tirar a imunidade de tal dupla pra colocar 300 mil no prêmio final? Isso, Eu é acho que- por aí. Eu vou gostar. Falando Vou em gostar. Diogo e Vilma, que você tava comentando em relação à prova, hoje tava ali fora a Camila, a Vitória, a Tamires e a Giovana, e a Giovana tava falando sobre a Dona Vilma e também sobre o Diogo, falando que são umas pessoas muito tranquilas e fáceis de conviver, mas que tá achando que são pessoas que são plantas no jogo. E a Vitória Estrada também falou sobre isso. Ela falou assim que não podem ter medo de votarem nos dois, né? Uhum. Principalmente pela Dona Vilma e tal, ser uma pessoa muito legal, muito próxima de todo mundo, mas que isso não pode ser um motivo pra não ganhar voto, porque ela também considera Sim. uma dupla que é planta ali no Sim. jogo, que não contribui tanto pro jogo. Sim, porque ela nota que certas pessoas podem ficar com receio de, por causa da idade dela, Aham. alguma coisa assim. Não, tanto é que no queridômetro depois as pessoas até falam que não dão planta pra ela, porque consideram a idade dela, tem um respeito e um carinho por ela também, por isso não dão planta. E aí a Vitória meio que falou isso ali naquele grupo. É. Aliás, o Diego Hipólito também teve uma conversa com a Daniele. Ele levantou a questão do Diogo e da Vilma, porque eles estavam falando sobre possíveis nomes para poder indicar ao paredão caso eles pegassem a liderança. E eles tiveram muitas farpas ali trocadas. Sim. Foi mais uma conversa de vez irmão. que eles estão juntos, mas é aquela conversa de irmão que a gente já percebeu que é uma dinâmica muito particular Muito dessa deles. relação. Aham. A gente até comentou, né, que o Diego tinha falado no último vídeo pra Graciane que ele e a família dele super protegem a Daniele. Que não consegue enxergar ela como uma mulher, né? Ele trouxe essa palavra. E aí você percebe que é uma relação que é mais ou menos nesse esquema, né? A Daniele tem uma dependência emocional, parece, em relação ao Diego. O Diego, ao mesmo tempo, quer o tempo todo tá controlando a Daniele. E aí você percebe que as farpas deles giram em torno Sim. disso. Dele falar que ele tem um jeito, a personalidade Sim. dele é essa. E ela falar que ela não tá sendo escutada Sim. por ele. Porque ao mesmo tempo que ele tenta controlar ela, parece que ele se sente controlado por ela também. Aham. Que ele fala, me respeita. Algumas coisas nesse sentido. Ele fala assim, né? calma, não fala assim. Fica falando mais ou menos assim. Eles estavam comentando sobre as duplas. E aí, às vezes, o Diego fazia uma pergunta, a Daniele trazia uma outra pergunta, e aí ele falava que ela não estava respondendo a pergunta dele. Aí chegou um momento que a Daniele falou assim: olha, se a gente for pensar nos alvos que a gente recebeu, porque eu recebi menos alvos do que você hoje. Então, se for por isso, por essa tendência, a nossa dupla vai. Aí ele vai interromper ela. Aí ela fala, deixa eu falar, você não me deixa falar. Aí ele vai e fala, não, para de irritar. Você tá irritando com o que eu falo, Daniele. Aí fica essa confusão, sabe? Tudo você fala, Diego, foi nessa hora aí que ele tá. Diego, ela, não, você não tá deixando eu falar. Então, aí ele falou, desculpa por ser sua dupla. Meio assim, eu não vou mudar quem eu sou. Ela, não, mas eu não tô falando que você vai mudar quem você é. Eu tô só falando que eu tenho menos alvo e pode ser que a gente leve votos por conta do seu alvo. Sim. Então você percebe que tem uma falta de, assim, podia pegar um pouco da tranquilidade dela, passar pra ele. Um pouco da energia dele e passar pra ela, né? Mas eu tô achando ótimo, porque vai dar muita confusão. Ainda vai dar muita confusão. Porque os dois não se comunicam. Então não é uma dupla que consegue chegar a um acordo sem trocar farpas, sabe? Sim. E não vai ser num programa com a dinâmica assim, né? Não onde todo vai. mundo fica irritado. Não que essa vai. comunicação vai acontecer de uma maneira maravilhosa, Não né? vai. Isso é só aqui fora. Aí faz uma terapia, uma coisa assim, né? Busca um caminho. Aliás, falando em desentendimentos de dupla, a gente já viu alguns desentendimentos de comunicação também entre Matheus e Vitória Estrada.
casada, que são os amigos que estão lá dentro, né? Vitória, que é atriz, e levou o Matheus como dupla dela. E isso aconteceu de novo durante essa noite. A Vitória chamou a atenção do Matheus por ele mais uma vez conversar sobre jogo com a Camila e com a Tamires, sobre algo que eles ainda não tinham definido enquanto dupla. E aí o Matheus falou pra ela, mas eu não falei que a gente definiu, eu só falei os nomes que a gente comentou. Aí ela, mas não é pra falar nem isso. Eu tô falando que é uma relação, que não pode, que a nossa relação é de jogo, que a gente tem que falar primeiro com a nossa dupla pra depois falar com a outra dupla. Mesmo. Então bem assim... bocudo. Não que ele fala pra casa inteira, mas eu acho que ele já pegou uma afinidade, uma confiança com a Tamires e com a Camila, entendeu? Então eles compartilham ali muito. Só que a Vitória ainda se sente insegura, então faz parte do processo, né? Porque eu não acho que ela desconfia das meninas, não. Ela só quer ter uma conversa primeiro. Sim, sabe, que faz todo sentido, né? É muito sensato. Sim. Aliás, a Vitória, a Camila e outras meninas, a Graciane, o próprio Matheus também estava nessa conversa ali no quarto. Eles começaram a falar sobre a relação da Arleane com o Marcelo. E a Vitória falou que ele acha que algumas coisas são uma relação que ele acaba sendo machista durante a relação. A Graciane concordou, e aí a Vitória ainda falou que parece que todo mundo só leva para uma coisa extrema, mas são pequenas atitudes. Eles estavam comentando sobre isso também no quarto antes do programa começar. Agora, um outro momento que aconteceu, quando tava a Camila, a Tamires, a Graciane, Giovana ali fora, que elas estavam falando sobre a Renata e a Eva. Sim. Comentando sobre os grupos que já estão se formando na casa, que é aquele grupo do Quarto Fantástico, que a gente comenta aqui com vocês, que tem o casal Arleane e Marcelo, tem pai e filha, que é Gilberto, Mike e Gabriel, tem também os dois gêmeos, que é o João Gabriel e o João Pedro, e aí tá se formando um outro grupo, que é o grupo do quarto que fica ali embaixo, né? Então, as meninas estavam em dúvida se a Renata e a Eva estavam em qual grupo. Sim. Qual era o posicionamento delas, né? E foi quando a Eva chegou e perguntaram na lata pra Eva. Falou assim, Eva, qual grupo que você tá? A Graciane perguntou. Aí a Eva falou, vocês acham que já tá dividido em grupo? Aí o Matheus falou, sim, é claro que tá dividido. Aí a Eva, difícil, porque eu adoro muito as pessoas dos dois grupos. É muito bom. Você não sabia que a casa tava dividida e falou, desculpa, mas eu fico muito dividida entre os dois grupos. É que sabe que... E aí ela meio que deixou claro que ela e a Renata ainda não têm um grupo, que elas estão conversando ainda sobre a situação, mas que elas têm afinidades com várias pessoas. Mas já dá pra ver, já. É porque meio que a casa tá dividida em dois. Não tem, tipo... Claro que mais pro meio do jogo vão começar a ter panelinhas dentro de grupos, como a gente sempre vê, né? E como é na vida também. Sala de aula, na escola, é tudo assim. Mas aí dá pra ver por quem elas têm mais afinidade, é óbvio. Com certeza. Tinha um outro grupo conversando ali na área externa também, quando o João Gabriel tava comentando que tá na hora de ter uma briga. Ele falou assim, tem que rolar umas brigas aqui, falando tá que esse menino quer arrumar uns troços. E aí a gente fica pensando, porque o pessoal, a Vitória tava ali também, ela falou assim, gente, mas calma, é o terceiro dia. Aí ele, mas tá muito calmo. Aí a Arleane, mas vai ter, calma, tá caminhando ainda. E aí me faz muito pensar sobre aquelas histórias lá do estrogonofe. Eu falei, ninguém me escutou. Eu falei, quando eu falo aqui, vocês podem cravar. A partir de semana que vem eu vou começar a cravar também quem vai ser líder. Que vocês vão ver que quando eu gravar, a pessoa vai... Ele errou todos do BBB 24. Duvido, amor. Não, não falei nada, não. Duvido. Se saiu de mim agora, foi Se eu errei uma vez, foi uma ou duas. Foi tentando acertar. É o quê? E ele começou a pegar também no pé da Aline de novo, porque parece que a Joselma Repetiu o prato, que foi a mesma questão dele, vocês lembram? Que ele levantou, foi servir outra concha de estrogonofe, aí a Aline falou com ele não, né? Falou pra geral que tava ali na cozinha, gente, todo mundo já comeu, vamos ter a noção, que não sei o que lá, falou mais ou menos isso, e aí ele se apegou, e hoje quando a Joselma fez a mesma coisa que ele, de servir o prato de novo, ele ficou bolado que a Aline não levantou e foi
cobrar da Joselma alguma coisa, e aí ou foi dar um puxão de orelha. Mais uma vez, uma questão com ele. E aí, o que acontece? Até o João Pedro cogitou, né, que é o irmão dele, votar na Aline, depois de descobrir que ela não falou nada pra Joselma. Mas lembra que o Vinícius também comentou com a Aline? Ele deu um puxão de orelha nela, o Vinícius, que é dupla dela, falou, Sim. para de ficar falando de comida. Então, eu acho que mesmo que qualquer pessoa fizesse alguma coisa, eu acho que ela não vai falar mais. Mas esse menino, até na última semana do programa, ele vai estar falando desse estrogonofe. Do estrogonofe. E falando em comida, gente, a Graciane Barbosa hoje apareceu na edição. Tadinha. A contagem de ovos dela, tadinha. Não, gente, é até uma coisa que o próprio Mike comentou. O Mike falou assim, nas compras, vai ter que comprar muito ovo, que a Graciane come. Aí o Mike falou assim, mas o ovo tem que ser dividido. Porque a gente fica falando, é claro que ela tem a alimentação dela, da questão da rotina dela. Sim. Mas assim, acaba que Sim. ela acaba comendo muita proteína. É. Olha o tanto de frango. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Hoje, ela comeu um frango. Ela pegou o frango ali, ó. Era 9h18 da noite, tá até ali. Ela pegou o frango, pessoal. O frango ainda tá meio cru. Beirando cru. Mas eu tô com fome, eu vou comer o frango meio cru. Aí depois tem uma diarreia, vai falar que é falta de ovo. Igual falou que ela teve esse problema, né, da falta de ovo lá no pré-confinamento. Mas comer um ovo cru, é verdade. A salmonela, intoxicação. E é aquilo, né? Não tem como falar, quando ela foi convidada, ela sabia que ela ia passar por isso, Ela sabia. E agora o que a gente tem pra anunciar pra Graciane é o seguinte: Graciane Barbosa está na xepa. Está na xepa. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer da vida dela? Gente, eu fiquei muito feliz quando Pelo menos a galinha não vai mais chorar pra colocar os ovos, Gente, né? me desculpa, mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri que ela tava na xepa. Porque é uma coisa que a gente tava esperando antes mesmo do programa começar. Vocês são muito maldosos. Ela mesma já falava nas redes sociais, e quando eu for pra xepa, eu tenho que meus ovos... Então, assim, agora a gente vai ver como é que vai ser. É um evento do ano, É um evento. Depois disso é só o carnaval, que tem uma grande importância, assim. Um peso como evento. O primeiro paredão também vai ter. Eu quero ver. Porque eu acho que a gente tava conversando aqui em casa, esse primeiro paredão vai ser muito importante pra tentar entender o olhar do público sobre esse jogo. Sim. A gente tem duplas muito ativas, um elenco que parece que tá muito disposto a entregar entretenimento e jogo, né? Com 3, 4 dias aí de programa, a gente já viu vários conflitos acontecerem, não necessariamente brigas e barracos, mas lugares de limites até, né? Sim. Eu não gosto de você, eu acho que você é aparecido, eu acho que você é VTZero, eu acho que você é mentiroso. Sim. Já tivemos algumas movimentações que tem hora que a gente fica assistindo e fica assim, parece que a gente já tá umas 2 semanas falando de BBB, né? De muitas coisas que aconteceram. É verdade. E não necessariamente ano passado teve o modo turbo, que fazia as coisas acelerarem. Agora teve o Sincerão, mas você vê que o próprio elenco entrega. Não precisa o tempo todo a produção ficar espremendo, né? E aí eu quero saber se o público vai entregar, né? Exatamente. Eu quero saber primeiro, quem vai pro paredão, baseado na configuração do paredão, quem o público vai escolher? Vai escolher eliminar a planta? Porque possivelmente vai ter Vilma aí com o Diogo, filho dela, no paredão. Tô achando que vai ter. Eu acho que corre um grande risco de estar Gilberto e Raíssa, que já estão. E pelo líder, a Marcelo e Arleane. E pela casa, Diogo e Vilma. E pela casa, Diego, Hipólito e Daniele. Porque que o grupo vão no bate-volta e vão voltar. E aí vai Vilma e Diogo. Tô cravando aqui agora, no ao vivo. Vem me cobrar depois. Eita, qualquer coisa você vem aqui e cobra depois, ele, tá bom? Não me cobra, não cobra ele. Ó, a gente continua acompanhando. Deixa aí o seu comentário sobre como você achou dessa primeira liderança. Você gostou? Gostou de quem tá no VIP? Gostou de quem tá no paredão? Como você enxerga os próximos passos do jogo? E a gente se vê quando, Kaique? A qualquer momento. Um beijo.